Hello, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do YCast. Hoje estamos aqui, né, com a Marcela Rocha para a gente discutir um pouquinho sobre a carreira dela no exterior, as questões da imagem, para ela poder ter o desenvolvimento profissional dela, né? E vamos bater esse papo aí. Marcela, por favor, comece falando um pouquinho sobre você, dê oi aqui para a galera. Olá a todos, obrigada pelo convite, Jamile, é um prazer. Bom, se puder acrescentar algo, né, em alguém que esteja na mesma condição que eu, que basicamente fui de empreendedora para funcionária de uma empresa e mudei de país e fiz essa transição toda ao mesmo tempo, e hoje em dia eu sou Digital Marketing Specialist, especialista em marketing digital em uma empresa multinacional aqui em Portugal, moro no Porto, e morava em Salvador, onde eu tinha uma empresa, né, a Siteria, que desenvolve sites, lojas virtuais, e fiz essa transição muito acidentalmente, vim fazer um mestrado aqui, arranjei essa oportunidade de emprego aqui, em 4 meses morando aqui em Portugal, e resolvi abraçar isso. Em resumo, minha vida foi toda focada no marketing digital, já tenho mais de 15 anos de experiência, e acabei de fazer essa mudança muito baseada mesmo em soft skills também, que eu sei que é um tema que você fala muito aqui no podcast, que é algo que foi para mim um grande diferencial mesmo, para ter conseguido fazer essa mudança. Você achou que foi fácil, assim, sair da vida de empreendedor e voltar de repente para essa condição de trabalhar em uma outra empresa que não a sua? Eu acho que para mim foi muito natural. Então, acho que isso facilitou no sentido de que eu estava muito aberta a outras possibilidades. Não foi uma coisa muito planejada, confesso. Então, como foi acontecendo naturalmente, eu acho que foi mais fácil. Não foi uma coisa do tipo, eu fali uma empresa e agora vou ter que me virar e arranjar, e vou me sujeitar, digamos assim, a qualquer coisa. Foi uma coisa natural. Então, eu acho que isso facilitou muito. Mas eu acho que hoje em dia, Não foi um desespero, né? não foi um desespero, exatamente. Isso facilita. Mas acho que, principalmente depois desse momento que a gente está vivendo, essa capacidade de se adaptar e de ser resiliente vai ser para todo mundo, seja pessoas, até para funcionário público, eu acredito que isso vai ter que ser uma habilidade que a gente vai ter que desenvolver. Então, acho que foi, para mim, foi natural e não foi tão difícil. Eu achei que fosse ser mais. Se alguém me dissesse que isso ia acontecer comigo, eu ia dizer que não ia acontecer. É algo assim que a gente não espera, né? Principalmente quando a gente está na vida de empreendedor, empreendedora, a gente está ali sempre batalhando para continuar crescendo nessa vida e muitos acabam encarando outras coisas extras ou trabalhar numa empresa mais como uma escada, um trampolim, na verdade, para poder crescer no próprio negócio. E aí por isso que eu fiquei imaginando aqui, como foi isso para você de se adaptar mesmo? Quais são as skills que você achou que teve que desenvolver nesse processo? Qual foi a grande mudança mesmo no seu processo? Porque foi meio que, será que a gente pode chamar de uma transição de carreira? Não da carreira em si, mas, né, o local de trabalho da carreira. Eu acho que entra um pouco nessa esfera. Eu acho que foi uma mudança drástica de mentalidade, mas eu não perdi a mentalidade empreendedora. De mentalidade no sentido de que eu não podia mais fazer do jeito que eu queria, né? É uma multinacional, é uma cultura bem. O CEO da empresa passa o que ele quer, é uma cultura mais que eles chamam tipo, de topo para baixo, né? Mas eu mantive muito a minha característica empreendedora, e eu acho que isso é benéfico. Acho que se todo mundo que está numa empresa hoje em dia tiver uma característica empreendedora, a chance de crescer profissionalmente é muito maior. Então, acho que nesse sentido, eu não precisei mudar muito, eu não quis mudar muito. Eu abracei como se fosse um negócio meu mesmo. E isso é um diferencial. E eu não faria diferente, não tem como, não sei ser diferente. Acredito também que as pessoas que querem fazer esse tipo de transição precisam estar preparadas, porque é uma coisa que se você ainda não tem umas características, você vai ter que desenvolver em curto prazo. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive que desenvolver características que eu não precisava anteriormente utilizar no meu contexto, né, da área comercial ou do marketing digital, que era onde eu atuava mais fortemente, e tive que desenvolver características, principalmente me adaptar à questão hierárquica, essas coisas todas que já não faziam mais parte do que eu conhecia como trabalho. Mas acho que no final das contas é positivo, porque, como eu falei, a capacidade de se adaptar e resiliência é algo muito importante nesse contexto que a gente está vivendo. É engraçado porque você falou assim que você não perdeu a característica empreendedora. E na realidade,
é um tipo de perfil empreendedor, que é o empreendedor corporativo, que veste a camisa da empresa e dá seu sangue por ela, de certa forma. Não sangue literal, né? Mas trabalha vestindo a camisa mesmo, trabalha pela empresa. E eu acho que isso é legal também, porque você pode pôr em prática suas grandes ideias, tá sempre iniciando projetos num negócio que você está ajudando a crescer de alguma forma. Isso faz com que você tenha esse sentimento, talvez, de pertença ou de que aquilo ali é seu também, que você faz parte desse contexto. Será que passa isso pela sua cabeça também? Sim, eu tinha que sentir que fazia sentido eu estar ali, né? Porque, senão, porque assim, sendo muito sincera, eu ainda tinha o meu negócio. Então, como eu te falei, foi uma coisa mais natural, porque eu poderia muito bem ter dito, olha, isso não é para mim, não faz sentido nenhum. Eu vou voltar para minha zona de conforto, digamos assim. Que isso também é outra questão, né? A questão da zona de conforto. E que eu me propus a sair quando eu mudei de país, obviamente, mas não precisava ter mudado tão radicalmente. Então, eu acho que também sair da zona de conforto e dizer, eu quero apostar nisso agora, mas eu tinha que ver, no início não foi fácil, eu ver que fazia sentido. Só quando eu comecei realmente a é, ver o meu desenvolvimento lá dentro, é que eu comecei a ficar mais animada, entrar no jogo e dizer assim, olha, eu vou crescer aqui dentro. Porque até então, realmente, assim, até as pessoas te cobram. Ah, mas você vai começar a ter esse negócio aí quando? Porque como eu sempre fui muito ligada, eu já estava há 15 anos, basicamente não sabia que era não ser dona de um negócio, as pessoas até me cobravam isso. Você não vai montar seu negócio aí? E me cobravam também de fazer trabalhos externos para empreender de outra forma, fora do meu trabalho e tal. Então, mas teve uma hora que começou a fazer sentido, porque eu continuei empreendendo. Aí é que tá. Eu continuei vendo possibilidades, eu continuei fazendo conexões, eu continuei fazendo networking, tudo que eu fazia quando eu era empreendedora. Então, eu considero que eu ainda sou uma empreendedora. Não deixa de ser, mas só mudou o foco de atuação mesmo. Isso é um rótulo que a gente carrega, né? Eu percebi também que, assim como eu particularmente comecei a fazer maquiagem desde a época que eu entrei na faculdade, mesmo quando eu já estava formada, dando aula, as pessoas só me viam como a maquiadora. Mesmo eu tendo a escola de maquiagem, eu sendo empreendedora ali, empresária, que não é só sobre empreender, mas ter um negócio faz da gente empresário, né? E aí eu tinha tudo ali, eu quase não dava mais, quase não fazia mais maquiagem, dava algumas aulas de maquiagem, mas ainda assim era a maquiadora. Então, assim, tem uns estigmas que para os rótulos, na verdade, não sei nem se estigma, mas um rótulo mesmo para tirar da gente é foda. A pessoa fica ali ralando. E é a E você imagem estava que falando passa. isso. Você estava falando isso, inclusive, num podcast que eu ouvi, um episódio desse podcast foi falando sobre a questão das pessoas encontrarem. Para ser produtivo tem que acordar cedo, tem que isso, tem que aquilo, e você fala, não, tem que funcionar para você. Então, por que que o fato de eu ter características empreendedoras, eu tenho que eu montar um negócio? Por que eu não posso empreender? Eu Aprendendo. faço essa analogia. Por que que eu tenho que ser produtivo 5 horas da manhã? Por acaso eu sou até, tá? De manhã. Mas por que que eu tenho que ser produtivo de 5 horas da manhã? Acordar, fazer, meditar, fazer algo? Vai funcionar de uma forma para cada um. E eu consegui Não é uma enxergar regra. que não é uma regra, exato. Se é uma coisa que está dentro de você, ela naturalmente vai fluir, você só tem que encontrar a sua forma de fazer. E aí eu acho que essa questão de ter conhecimento, de ouvir as coisas que você fala, as pesquisas que você já leu, as coisas, faz com que fique mais fácil você ter instrumentos para desenvolver a sua verdade, né? O que você já tem dentro de si. Você acha que, nesse caso aí, eles, apesar de você ter desenvolvido, né, novos skills e tal, o que que foi que você sentiu, assim, que era mais cobrado aí, assim, que difere bastante aqui do Brasil, principalmente, ou talvez de Salvador, né, porque, enfim, algumas pessoas falam que Sul e Sudeste são completamente diferentes do Nordeste, então, pela sua experiência mesmo. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu nunca tentei pegar o conhecimento que eu tinha, porque não é que a gente seja mais evoluído, mas o nosso marketing é baseado no marketing norte-americano, e a gente consome O muito nosso é mais. melhor que o da Europa? Que bom. É diferente, embora eles aqui, às vezes, muitas vezes, se coloquem, achem que é melhor, entendeu? Por quê? Sim. Porque a gente, imagina, o marketing digital mais hard mesmo, mais não é, é utilizado, vai. Mais O centro do utilizado. consumo é nos Estados Unidos. Sim. Então, Até porque o aqui pai a galera não é do tão. marketing vem de lá, né? O Felipe Exato. Kotler
Exatamente. Então, existe isso, e a gente está mais próximo dessa realidade do que a Europa. A gente está mais próximo dessa realidade. Então, eu acho que... E aqui não é um país tão consumista quanto o Brasil, quanto os Estados Unidos. E ter essa perspectiva, muitas vezes faz com que a gente vá com o olhar do gênero, eu sei o que funciona e vou fazer assim, e não com o olhar de escuta, de saber, será que isso vai funcionar em qualquer lugar, e de contextualizar. E eu acho que eu fiz muito isso, e eu acho que foi positivo. Eu ouvi mais do que falei no início, eu tentei aprender com eles como eles faziam, ao invés de dizer, eu sei como faz e vocês estão fazendo errado. Eu acho que isso também é uma característica, porque, na real, eu estou falando para portugueses quando eu estou aqui. Sim. Eu não tô falando... Então, eu tenho que mudar o chip. Quando eu tô fazendo alguma coisa pro Brasil, eu mudo o chip. Quando eu tô aqui, que é diferente, não é igual. Eu acho que essa capacidade de se adaptar e de eu conseguir fazer isso mais, com que, por exemplo, a minha equipe em Portugal conseguisse entender algumas coisas e conceitos que poderiam ser aplicados, do que fazer o contrário, fazer a equipe do Brasil entender que não dava para aplicar algumas coisas aqui. Foi curioso isso, eu achei eles mais abertos, sinceramente. E quando eu vim para cá, eu ouvi coisas opostas a isso, do gênero, vai ser muito difícil, enfim, que eles iam ser mais fechados, porque são mais, uma cultura europeia mais fechada. Eu, sinceramente, não senti isso. Eu já ia falar o seguinte, que você tocou num ponto interessante. Na verdade, achei massa, né? Tipo, você tá lá pensando que aqui o Brasil e os Estados Unidos estamos teoricamente mais evoluídos no marketing, blá blá blá, mas na realidade talvez seja porque a gente conseguiu criar, e aí eu não sei se é do marketing, sociólogos saberiam falar melhor, uma cultura consumista, e o marketing talvez ele seja muito forte justamente porque existe muito consumo. Ou será que existe muito consumo fora do marketing? Porque o marketing é forte. Quem nasceu primeiro? Né, o Vaganinha. E a questão de você dizer que aí é diferente porque eles são menos consumistas, é uma coisa que cabe reflexão, mas talvez para um outro episódio. Porque tem muita coisa para falar ainda, mas, assim, será que é diferente porque eles são menos consumistas ou eles realmente são menos consumistas por causa da forma como as coisas são feitas? Isso é interessante, porque é outra cultura totalmente diferente. E a gente, às vezes, fica... É exatamente o que você falou dos 5 horas da manhã. Apesar de a gente pensar em pessoas diferentes, indivíduos, né? Unicidade e tal. Unicidade não, individuais mesmo. A gente vai pensar o quê? Que a cultura é mais ou menos no mesmo sentido. A gente tem para cada cultura uma forma de aplicação diferente, não é? Os 5 horas da manhã aqui não são os mesmos 5 horas da manhã de outros países, outras cidades, e assim como não é para outras pessoas, que umas vão acordar, outras não. Então, eu acredito que tudo quando a gente vai pensando mais focado, a gente vai olhando para esse viés da individualização das coisas mesmo, de pensar mais direcionado, mais específico para cada pessoa, para cada local, e isso é muito interessante, assim, que eu acredito que tenha sido um desafio enorme que você passou, de sair daqui, para além das questões de profissionais, sociais, pessoais, ainda as questões climáticas, os horários e toda essa cultura mesmo ao redor, eu acho que é uma exigência muito grande, assim, né? O que você acha? Falando em relação a essa questão de marca pessoal e estilo, eu perdi totalmente a minha referência, porque eu tinha... Não é só o guarda-roupa do verão, não é só isso. É porque aqui eu tive que me adaptar ao frio e no início eu não me vestia, me protegia, literalmente. E aí eu fui sentindo que eu fui perdendo completamente essa característica de me vestir para me expressar de alguma forma. Não, eu não me expressava, eu simplesmente estava me protegendo, porque uma pessoa que nunca teve um inverno muito abaixo de 17 graus, pegar 0 graus, não, e não é de férias, é diferente. E mesmo de férias, eu acho que eu não me lembro de ter pego o frio que eu peguei aqui. Nossa, aí pra friozão, assim, acho que nem pra mim não é muito uma opção. Então, para mim foi muito complicado. Eu perdi bem essa questão do estilo quando eu vim para cá, muito mesmo, e foi uma coisa que me incomodou bastante, bastante. Mas esse lance de você se vestir para se proteger do frio, você, sei lá, como é que se sentia nesse contexto de tô me protegendo do frio e, tipo, me olho no espelho, como é que eu me sinto nesse...
lugar? O que é que você acha? No início foi divertido, porque, né, era uma coisa nova e tal. E eu me lembro até que eu às vezes esquecia o casaco, porque eu não estava acostumada a usar casaco daqueles mais de frio e tal, eu Pesados, né? esquecia nos restaurantes. E quando eu estava saindo, eu lembrava, óbvio, né, eu botava primeiro mãozinha assim para fora, esqueci alguma coisa, e voltava. Não dava nem para esquecer, mas não estava acostumada mesmo, assim, não tinha etiqueta do frio, sabe? Mas depois eu fui acostumando, e quando eu fui acostumando, porque não teve só essa mudança não, tá? Do me proteger, porque eu parei de ter carro, eu não tinha mais carro, então eu tinha que andar muito para chegar nos lugares. Porque apesar do transporte público aqui funcionar bem, é, tem coisas que você tem que fazer, tem que andar quando você não tem carro, você não consegue parar às vezes na porta do lugar e tal. E eu optei também por, às vezes, pegar o metrô, né, que eles chamam aqui de metro, e para andar um pouco mais e ter essa atividade física extra. E aí eu também não podia colocar determinados sapatos e, enfim, foi uma mudança muito grande de estilo de vida mesmo, sabe? Que impactou diretamente no meu estilo e na forma como, no meu marketing pessoal, digamos assim. No sentido de que eu não conseguia mais comunicar me expressar na minha forma de vestir. Porque o que eu expressava era, tipo, basicamente a praticidade do que eu precisava naquele momento para sobreviver. Na empresa tem algum código de vestimenta, assim? Não, não tem, assim, e aqui tem uma coisa que eu achei curiosa, assim, eu acho até mais permissivo, assim, no verão as pessoas vão até mais à vontade do que eu, não sei se por Salvador ser uma cidade quente o ano inteiro, a gente não consegue ter essa coisa do agora é verão, vou me vestir mais à vontade, porque a gente tem calor o ano inteiro, mas aqui eu senti muito isso, as pessoas ficam mais à vontade no verão, e não tem esse código de vestimenta e existe diferentes estilos e, enfim, cada um vem Não tem isso de de uma ser, forma. por exemplo, a mais formal ou mais informal, a forma de se vestir varia mais com a estação do ano, né? Eu não sinto isso aqui, sinceramente. Sim, o verão, como eu falei, o verão as pessoas ficam um pouco mais à vontade, sim. Mas, Pela empresa em não, si, não, né? Mais pela pela estação. empresa, exato, exato, mais pela estação. Eu não acho que seja relacionada à empresa em si. Isso é engraçado, assim, vou abrir aqui, abrir um parênteses fazendo analogia. Querendo ou não, quando você se mudou, como você já relatou aqui nesse episódio, de você ter passado uma grande mudança, de estar enfrentando várias coisas, você querer se vestir só para se proteger é super natural, porque você, no fim das contas, não estava se protegendo só do frio. Você estava se protegendo de todas as suas mudanças. Então, de certa forma, é aquela parada interna de, estou aqui me cobrindo para o mundo, sabe? Aquela coisa meio introspectiva. E talvez agora, Sim, assim, olhando, né, acompanhando você no tá falando isso Instagram, agora. principalmente, eu Entrando no estou. casulo, foi muito casulo. Foi. Você tá saindo do casulo, aquela coisa bem. Nossa, é porque vem várias referências. A gente no áudio aqui não consegue nem expressar, né? Aquelas mãozinhas saindo do casulo pra fora e rasgando tudo e querendo mudar. E, enfim, tipo, agora sim, gente. Agora sim sou eu que vou entrar aqui. Marcela chegou É e vai se exatamente descobrindo, isso. né? Exatamente. O que que você fez, assim, que te deu esse estalo de que você precisava sair dessa zona do casaco confortável que te levou aí para Eu acho que as outras cidades? foram alguns fatores, assim, mas se eu pudesse elencar, acho que duas coisas mais importantes foi, o primeiro foi um episódio que para mim foi muito emblemático, foi quando o CEO da empresa, eu tinha que fazer uma negociação e ele falou assim, vai botar a Marcela para negociar com o fornecedor? Ela tem cara de que se der um grito ela vai chorar. E aí eu lembro que eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, mas eu não sou assim. De onde é que ele tirou essa ideia? Daí eu comecei a pensar no meu tipo físico. Porque, por exemplo, em Salvador eu já tinha mais ou menos assim. Não é que eu tivesse uma autoridade, mas as pessoas já me conheciam e era mais fácil. Aqui, não, eu estou começando do zero. Então, o que as pessoas têm é a visão da minha imagem, do que elas veem. E aí eu percebi que eu passava essa imagem frágil por algum motivo. Então, foi o primeiro estalo que me deu. Mas aí eu sempre ficava adiando isso, né? Ficava, não vou, não vou. Aí, quando entrou a pandemia, eu comecei a ficar louca dos cursos, queria fazer um monte de curso. Aí teve uma hora que eu falei, não, não vou fazer mais curso nenhum. E aí me deu uma crise de abstinência. E aí eu falei, o que, que eu posso fazer então que não é curso? Não queria fazer curso para não dar Crise o de braço a abstinência de torcer. curso é ótimo. Isso é Total. Eu nova. fiquei com abstinência de curso. E aí falei, o que, que eu posso fazer para poder me ocupar? E aí eu pensei assim, agora tá na hora talvez eu começar a pensar na minha imagem.
E aí eu encontrei essa questão da consultoria de estilo, e aqui no Porto, fiz um teste de cores e começou todo o processo. E aí foi Pessoalmente, você fez tudo, né? Ao Fiz vivo em cores. tudo pessoalmente. Sim. Acho que teve só um ou dois encontros que foram online, mas já estava mais aberto aqui, podia se encontrar e a gente fez ao vivo. E como tem sido esse processo para você? Como é que você acha que você já está sentindo que está impactando na sua carreira? Eu acho que sim, porque eu ouvi até de um colega esses dias falando, eu gostei desse seu estilo mais corporate, ele até falou isso, estilo mais, né, óbvio, né, as pessoas veem a mudança, mas eu acho que mais por mim, uma mudança minha, eu já sinto que eu estou mais focada e eu já quero atingir meus objetivos. Inclusive é uma coisa que você fala muito no seu podcast também, né, eu acho que isso é transversal a praticamente todos os episódios que você falou, que é a questão de ter estratégia e ter objetivos. Isso é importante basicamente para tudo, né? Para a gente ter produtividade, para a gente ter uma imagem, para tudo você tem que criar objetivos. E eu sinto que eu agora que concretizei essa mudança, consigo ter mais foco nos meus objetivos. É engraçado isso, não é só uma mudança externa, é uma mudança interna muito grande. Você tem algo mais claro e é como se você estivesse mexendo ali para onde você vai, né? Porque, pelo que você está falando aqui, e infelizmente, como uma pessoa que pesquisa comportamento humano, é quase que impossível desligar a parte de fazendo as análises. Outro Mas é dia tudo alguém, parte. alguém até me perguntou assim: você olha para a pessoa e fica tentando analisar o que a pessoa tá pensando ou como ela é? Eu falei, pô, eu tenho que realmente parar para prestar atenção, assim, pra, né? Mas aí, como a gente tá aqui num papo exatamente nisso, você vai falando as coisas e vai me trazendo que, assim, você foi fazer mestrado. E aí, de repente, você começou a pensar na possibilidade de estar na empresa, como você falou, de, para você era confortável, de ter uma empresa, ter outro negócio aqui no Brasil, para sair disso e ir para aí. Velho, é muito natural de que, tipo, alguma coisa em você mudou internamente e você vai trazer para a imagem. É por isso que muita gente acha que quando alguém faz um corte de cabelo radical, é porque ela vivenciou alguma mudança radical. Que nem quando eu raspei meu cabelo, né? Todo mundo perguntou se eu Uhum. me separei, se eu tinha me assumido gay. E não tinha nada a ver, assim. É. Eu tinha passado por uma mudança, que no meu caso foi o fechamento da escola, e era uma busca de mim, tipo, eu queria. Era um corte que eu já queria fazer há muitos anos, mas eu não tinha coragem de fazer. E, de certa forma, quando a gente encara. Eu até falei isso outro dia no Insta, a gente encarar pequenos medos faz a gente ter coragem para várias outras coisas. Mas no meu caso foi um puta encorajamento, encaramento, nem sei como fala, das coisas que foi se fechar a empresa e realmente cortei o cabelo de uma vez e foi fazendo tudo. Mas o fato já de chegar no corte é porque a gente já mudou internamente. Mas também o processo inverso pode ser feito. Por exemplo, eu quero escurecer o cabelo porque eu quero ficar mais focada. Isso pode acontecer também, que foi uma parada que eu fiz, inclusive, no início do ano passado. Meu cabelo tava bem clarinho e eu tava muito serelepe. Sabe aquela pessoa? Não consigo me concentrar em nada. As coisas não estavam indo bem, aí pintei o cabelo todo de preto e eu consegui realmente ficar mais focada. E assim, só que é complicado, né? Porque em parte eu sei um pouco dos efeitos que isso vai provocar. Eu acho massa quando alguém me fala que passou por algum processo, que é o seu caso, e já tá sentindo aquilo. E tipo assim, eu só tô ali comprovando, né? Já sabia que isso ia É. acontecer. Já tinha visto, já tinha entendido. Mas eu confesso que eu não tinha essa expectativa, tanto é que eu acho que superou minhas expectativas no nível muito, muito hard, assim, eu jamais imaginei que eu fosse primeiro adotar essa mudança de forma tão, abraçar isso de forma tão é, disciplinada, digamos assim, né, porque eu realmente mudei meu guarda-roupa todo, E você se tem vestiu super pouquíssimas bem peças. aqui. Diga-se de passagem. Então, hoje em dia eu já olho para trás e Business acho que woman não. total. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que eu não conseguia valorizar algumas características do meu corpo, porque eu me baseava, o que eu fazia? Eu pegava e via quem eu acho legal e tentava imitar, só que o meu estilo de corpo é diferente, então acho que isso eu meio que ignorava. Massa. Então acho que essa foi a principal mudança. Que eu comecei a, hoje em dia eu observo que fica bem em mim, então eu não estou mais olhando a referência. A referência sou eu. Eita, que negócio Que egocêntrico. massa!
A Referência sou eu, referência sou eu. recorte aqui. E aquilo que eu falei do conhecimento. Então, hoje em dia, o que, que a consultoria me deu? O conhecimento para poder fazer escolhas mais assertivas, né, para minha imagem, e a referência com o meu próprio corpo. E por isso que eu falei, às vezes, quando a gente escuta, por que é importante a gente ouvir o podcast, ter o conhecimento de pessoas que estudaram e têm embasamento? Não é para a gente seguir uma receita de bolo, mas é para a gente pegar o conhecimento e usar em cima do que é nosso. Entendeu? Do que é a nossa realidade, que vai funcionar pra gente. Por isso que eu acho super interessante o seu tipo de abordagem, os cursos que você faz, porque eles respeitam a individualidade e você dá instrumentos para a pessoa, dentro da sua individualidade, desenvolver características. Foi Isso é uma bem isso que eu verdade. fiz. E o legal, assim, sei lá, que o mais legal que eu achei no seu caso é que você estava em busca de uma parada relacionada à imagem mesmo, só que isso te trouxe outras coisas, skills, te trouxe um foco, como você falou, né, para o trabalho. Eu acredito que futuramente, porque tá recente ainda, né, que você passou pelo processo e tal, né? É. Acho Uhum. que, assim, não tão futuramente, mas num curto prazo, 6 meses, assim, para você começar a ver impacto no trabalho mesmo, assim, não é só de falas dos colegas, mas principalmente isso, né, que é o que a galera vê, é a sua imagem mesmo, ou seja, como você está se projetando. E uma parada que eu faço questão realmente de fazer nessa coisa da individualidade é não fazer, na verdade, para pessoas que só estão em busca dessa coisa da imagem, que aí o que você fez é algo mais da consultoria de imagem mesmo, que não é tanto para o lado do que eu trabalho. Mas principalmente porque eu vejo muitas pessoas buscarem essa coisa da imagem mais para uma questão pessoal, mas nem sempre as pessoas se ligam que para o trabalho, assim, para a área profissional faz muita diferença, porque a gente ainda tem muito, assim, nessa briga de a gente ter realmente nossa individualidade, né, de proclamar, principalmente quando a gente fala de mulheres, por questões patriarcais e afins, tem muito essa coisa do, não vou, por exemplo, numa empresa, não vou me vestir social só porque a empresa quer. Tipo, eu quero ter a liberdade de vestir da forma que eu quiser. Só que, na verdade, a depender do trabalho que você faça, não é uma coisa assim, sabe, tão produtiva de fato. Não só por uma questão estética, porque tem um código da empresa, eu super acho que se você tem a cultura organizacional, você tem que seguir, afinal de contas, você aceitou trabalhar num lugar, mas também porque, pô, velho, eu pensei aí você ir trabalhar de pijama todos os dias, assim, se pudesse ir de pijama, velho, ia ser uma galera preguiçosa produzindo. Não ia render esse trabalho. Não porque quem usa pijama é preguiçoso, tá, gente? Mas porque é um ambiente onde todas as pessoas estariam vestindo roupas muito largadas, a tendência, e aí falando pela questão do estudo de cores, imagens e linhas também, principalmente, a gente vai para um escopo onde as pessoas estão mais preguiçosas ali, porque o pijama, ele traz esse contexto do estou indo dormir, estou à vontade, e no trabalho a gente vai mais pela questão de produtividade, no sentido de ação, não é nem produtividade de vamos produzir um bocado, galera, mas vamos ser ativos aqui, né? De ter iniciativa, fazer. Não sei se tem a ver com ritual também, de você se arrumar para ir para um objetivo. No home office eu senti muito isso. Quando fazia home office aí, mas eu conseguia ficar mais à vontade, porque nem sempre eu tinha reunião. E trabalhando para outra pessoa, você tem que sempre estar disponível. Eu antes não, eu controlava o meu horário e eu dizia, eu tenho reunião às 3, vou trabalhar mais à vontade até 2, depois eu me arrumo. E quando eu comecei a me arrumar 8 horas da manhã, até 8 horas, 6 horas da tarde, digamos assim, aí você muda quando você se arruma, eu acho que é um ritual também. Eu acho Mas que assim, olha, eu fiz muito por causa do trabalho, viu? Essa consultoria. eu acho que para o trabalho, o lance do home office, assim, tem uma galera, na verdade, que tem me confessado isso, que depois que começou a se arrumar em casa, se sentiu mais produtivo. Eu não tenho muito isso, assim, de arrumar, no sentido de vestir, né, bonitinho e tal, mas sempre que tem reunião eu me arrumo. Agora, eu sinto em relação ao ambiente. Tipo, o ambiente para mim tem que estar arrumado, tem que estar certinho a mesinha, com o mouse, com a água na frente, com as canetinhas e tal. Eu sou mais nesse sentido, assim, da imagem não vou porque eu não tô me vendo sempre, mas de vez em quando é bom me arrumar e tal. Mas para quem tem muita dificuldade realmente em se concentrar, em ser produtivo, se arrumar faz diferença. Porque dá outro Para gás, mim né, faz velho? muito. É muito, né?
Pra mim fez muita diferença mesmo. E eu nem sabia, né? Se eu soubesse, tinha feito isso antes. Quando eu tava aí. Que massa. Fico feliz que esteja caminhando para esse lugar de autodescoberta de você ser sua própria referência, né? Porra, não. Adorei essa frase. Gente, já pensou você chegar no nível que você é sua própria referência? Cara, isso é muito legal. Não, mas sem querer. Agora vai parecer que eu me acho, né? Mas é porque... Não, poxa, é porque, tipo assim, você não tá lá necessariamente babando uma pessoa ou querendo estar no lugar daquela pessoa. Você é aquela pessoa. Nossa, isso é um nível de autorrealização muito bom. Até porque a outra pessoa, ela não tem a sua mesma história. Então, você tem que ter uma referência também um pouco centrada em você. Senão, você cria expectativas irreais. Por exemplo, eu nunca ia ficar bonito nas roupas que a Gisele Bündchen tem, porque ela tem 1 metro de perna. Porque o meu tamanho é o tamanho da perna dela. Então, não tem como eu ter ela como uma referência. Na prática, não ia funcionar. É verdade, esse é um ponto legal. Mas que massa que tá dando certo. Marcelinho, eu acho que é isso. Temos muitos minutinhos já hoje de episódio. Adorei o papo. E aí, o que você achou? Quer comentar mais alguma coisa? O legal é que a gente vem fazer o podcast aqui com a Janine e sai com análise também, né? Eu fico agora pensando. Nossa, que droga! Eu queria comentar que assim, eu acho o seu trabalho sensacional, eu recomendo às pessoas que escutem os podcasts, são muito legais, e você está num caminho maravilhoso, assim, de conhecimento, obrigada. De passar, de compartilhar, sua didática, assim, perfeito, então, parabéns, e obrigada pelo convite. Muito obrigada, fico tão feliz que você topou, você é tão estourada a corrida, mas Então é isso, gente. Obrigada por ouvirem até aqui. Obrigada para vocês que ficaram até o final. Até o próximo episódio.